viver com tranquilidade. Pois é, a China que aparece nos vídeos promocionais parece uma vitrine de tecnologia e poder, mas quando a câmera desce da fachada iluminada e entra na vida real das famílias, a imagem muda bastante. E aí o dragão não parece tão invencível, parece mais um gigante carregando sacolas demais, com o cartão estourado, o boleto vencido e o banco ligando de 5 em 5 minutos. Nos últimos anos, uma série de cenas começou a se repetir na China. Compradores de imóveis se reunindo para pedir ajuda porque incorporadoras desapareceram. Idosos que colocaram quase toda a poupança da vida em apartamentos que talvez nunca sejam entregues. Pais protestando contra instituições de ensino que fecharam ou fugiram, deixando mensalidades pagas e crianças sem aula. Trabalhadores exigindo salários atrasados, jovens sem emprego, aposentados preocupados. Pequenos comerciantes tentando sobreviver em uma economia de rua que durante a pandemia foi vendida quase como salvação, mas que agora também não dá conta do recado. O problema é que isso não começou ontem. Não é uma tempestade de verão que passa depois do almoço. É uma crise que vem se acumulando há anos, só que agora está ficando mais difícil esconder debaixo do tapete. E olha que pelo tamanho do tapete estatal chinês, esconder coisa ali sempre foi quase uma modalidade olímpica. O ponto central é este: a China quer que a população consuma para salvar a economia, mas uma grande parte dessa população está pobre demais para consumir. O governo olha para o povo e diz: vamos lá, comprem, gastem, movimentem o mercado. Só que o povo olha para a própria carteira e encontra vento, poeira e talvez um recibo de dívida. É como pedir para alguém fazer churrasco de picanha no fim do mês quando a pessoa está contando moeda para comprar arroz. O discurso oficial fala em estimular a demanda interna e recuperar a confiança em fazer a roda girar, mas roda nenhuma gira se quem deveria empurrar está sem salário, sem emprego, sem crédito e, em muitos casos, sem esperança. Um dos sinais mais fortes dessa pressão aparece no mundo do trabalho. O Transcript menciona casos como o de um trabalhador que teria ficado sem receber 800 yuans, algo próximo de R$590, e acabou reagindo de forma extrema. Também aparecem greves envolvendo centenas de trabalhadores da BYD. Claro, cada caso tem sua própria circunstância, mas o que eles revelam é um clima social muito tenso. Quando um salário atrasado, ainda que pareça pequeno para quem está no topo, vira questão de sobrevivência para quem está na base, a economia deixa de ser estatística e vira panela vazia. Cartões de crédito são congelados, empregos desaparecem, salários são cortados. Pessoas que antes conseguiam se equilibrar com bicos, empréstimos ou ajuda da família começam a cair uma atrás da outra, como dominó em promoção de loja de departamento. E aí vem a parte dos cartões de crédito, que é quase uma radiografia da fragilidade financeira. Em algumas regiões, moradores relataram problemas depois que bancos reduziram unilateralmente os limites dos cartões. Quando isso acontece, quem vinha usando o crédito como uma ponte entre um mês ruim e outro mês menos ruim, simplesmente perde a ponte. A pessoa esperava receber, pagar uma parte, rolar outra, respirar um pouco, mas o banco corta o limite, a dívida aperta, a conta congela e o cidadão descobre que a vida moderna dele era sustentada por um fio muito fino. Depois, essas dívidas atrasadas podem ser repassadas para empresas de cobrança, que passam a pressionar os devedores sem descanso. Para quem tem filho na universidade, família para sustentar ou despesas médicas, isso não é apenas inconveniente, é uma armadilha. Por isso, começa a aparecer uma frase perigosa: se não dá para pagar, então não pague. Muita gente na internet chinesa comenta que se a escolha for entre morrer tentando manter o nome limpo ou simplesmente aceitar a perda de crédito, talvez seja melhor perder o crédito. Isso mostra um ponto muito sério. Quando as pessoas ainda acreditam no futuro, elas protegem sua reputação financeira, porque imaginam que um dia poderão comprar casa, pegar empréstimo, abrir negócio, reconstruir a vida. Mas quando a pessoa sente que nada disso está ao alcance, o medo de virar inadimplente perde força. A inadimplência deixa de ser uma vergonha individual e começa a virar um sintoma coletivo. É o momento em que a sociedade começa a dizer em silêncio: não é que eu não queira pagar, é que o sistema me deixou sem ar. O desemprego aprofunda tudo isso. O roteiro original traz uma imagem curiosa. Antes, de segunda a sexta, havia poucas pessoas pescando à beira do rio. Agora, em dias de tempo bom, o rio fica cheio até durante a semana. Parece uma cena tranquila, até poética. Mas por trás dela existe um detalhe amargo. Muita gente está ali não porque virou amante da natureza, mas porque não tem mais trabalho para ir. A vara de pesca vira quase um relógio quebrado da economia. Quando as pessoas em idade ativa passam o dia pescando, não por lazer, mas por falta de oportunidade,
o desemprego saiu das planilhas e sentou na beira do rio. E não são apenas trabalhadores informais ou funcionários de empresas privadas. Há relatos de funcionários de empresas estatais e servidores locais enfrentando cortes ou atrasos salariais. Em algumas empresas, demissões e reduções de pagamento viraram rotina. Quem trabalha, recebe pouco. Quem não trabalha, não sobrevive. Quem procura emprego, não encontra. Quem encontra algo temporário, muitas vezes abandona depois de poucos dias, porque o ganho mal cobre transporte e comida. Os jovens, que deveriam ser a força do futuro, passam a depender dos pais. Só que os pais também estão pressionados. É uma família tentando segurar outra família dentro de um prédio econômico que já está com rachaduras na fundação. No campo, a situação também mostra uma contradição profunda. O transcript menciona um morador de Hunan que voltou para sua terra natal porque não encontrou trabalho fora. Ao chegar, descobriu que a terra da família já havia sido tomada ou reorganizada de forma que ele não tinha mais meios claros de sustento. Então restava fazer trabalhos temporários. Se ganhasse algum dinheiro, comprava um pouco de arroz para levar para casa. Se não ganhasse, ficava sem opção. Outra pessoa desabafa que hoje nem dinheiro para comprar legumes tem, restando arroz branco ou mingau. Essa imagem é forte porque destrói a fantasia de que pobreza é apenas falta de esforço. Quando alguém quer trabalhar, mas não encontra trabalho, quer voltar para a terra, mas não tem terra, quer consumir, mas não tem renda. Então a pobreza não é falha moral, é resultado de uma estrutura. E aqui entramos na grande questão. Quantos chineses realmente vivem com renda baixa? O roteiro menciona números enormes, fala-se em centenas de milhões de pessoas pobres ou de baixa renda. Um dado muito comentado foi a declaração de que cerca de 600 milhões de chineses teriam renda mensal média de aproximadamente 1.000 yuans, algo em torno de R$ 736 reais. Para um brasileiro, é como imaginar uma população gigantesca vivendo com menos do que muitos gastos básicos mensais de uma cidade média. Em outro ponto, são citados estudos falando de quase 1 bilhão de pessoas com renda abaixo de 2.000 yuans por mês, algo perto de R$ 1.470 reais. Mesmo que esses números sejam politicamente sensíveis e disputados, a mensagem central é clara. A China pode ser rica como Estado, como fábrica, como potência exportadora, mas uma grande parte de seus cidadãos não é rica. Essa é a diferença entre um país parecer rico e seu povo viver bem. Um país pode ter trem-bala, mas se o trabalhador não tem dinheiro para comprar passagem, o trem vira decoração futurista. Pode ter shopping enorme, mas se o consumidor entra só para passear no ar-condicionado, o varejo não se salva. Pode ter prédios altos, mas se as famílias compraram apartamentos que não foram entregues, o concreto vira monumento da ansiedade. Pode ter bancos grandes, mas se o crédito é cortado quando a população mais precisa, o sistema financeiro parece mais guarda-chuva que só abre quando faz sol. Por isso, a política de estimular consumo encontra um muro. O governo pode dizer: consumam mais. Pode criar campanhas, pode prometer descontos, pode até propor algo como injetar 1 trilhão de yuans na economia, o equivalente a aproximadamente 736 bilhões de reais, para incentivar compras, por exemplo, oferecendo descontos de 25% para quem usa documento de identidade na hora de adquirir produtos. No papel, soa bonito, parece aquele anúncio de loja. É agora ou nunca, só que para muita gente é nunca mesmo, porque desconto não cria renda. Desconto não devolve emprego, desconto não entrega apartamento parado, desconto não paga dívida congelada. Se uma família está preocupada com arroz, aluguel, remédio e escola dos filhos, uma televisão com 25% de desconto continua sendo luxo. O problema não é o preço do produto, o problema é o vazio da carteira. A raiz, segundo a lógica do roteiro, está na forma como riqueza e poder são distribuídos. Na China, a terra não pertence plenamente ao cidadão comum. O sistema de propriedade favorece o controle estatal e coletivo. Quando a terra valoriza, grande parte do benefício vai para governos locais e grupos conectados ao poder, não para o agricultor comum. Os bancos, em grande medida, são controlados pelo Estado. O crédito segue prioridades políticas e institucionais. Empresas privadas têm dificuldade para obter financiamento, enquanto setores estatais e grupos protegidos recebem tratamento melhor. No fim, a população trabalha, produz, economiza, mas tem pouca capacidade real de acumular patrimônio seguro. E sem patrimônio, qualquer crise vira queda livre. Esse modelo funcionou enquanto 3 motores estavam ligados: exportação forte, investimento pesado e mercado imobiliário em alta. Durante anos, o mundo comprou produtos chineses, governos locais venderam terras, construtoras levantaram prédios, bancos expandiram crédito e tudo parecia avançar. Mas quando a guerra comercial, as tarifas e a desaceleração global pressionaram as exportações, quando o setor imobiliário começou a rachar, quando o investimento perdeu eficiência,
A China precisou se voltar para o consumo interno. Só que aí apareceu o paradoxo. Depois de décadas deixando as famílias com uma fatia pequena do bolo, agora o sistema espera que essas mesmas famílias comprem o bolo inteiro para salvar a festa. É uma ironia elegante se não fosse tão séria. O governo quer confiança, mas confiança não se decreta. Quer consumo, mas consumo não nasce de propaganda. Quer estabilidade, mas estabilidade não se constrói com gente endividada, desempregada e assustada. Uma família que teme perder o trabalho economiza. Uma pessoa que teme doença economiza. Um casal que teme não conseguir pagar a escola do filho economiza. Um idoso que não confia no futuro economiza. Um comprador que viu obras paradas não compra outro apartamento. Um jovem que não encontra emprego não pensa em gastar, casar, ter filhos e financiar uma vida. Ele pensa em sobreviver até o próximo mês. No fundo, a crise chinesa descrita neste roteiro não é apenas uma crise de números, é uma crise de confiança social. Quando o cidadão acredita que trabalhar mais vai melhorar sua vida, ele aceita sacrifícios. Quando acredita que estudar vai abrir portas, investe no filho. Quando acredita que comprar casa é segurança, junta dinheiro por anos. Quando acredita que o banco é estável, deposita. Quando acredita que o amanhã será melhor, consome hoje. Mas quando todas essas crenças começam a falhar ao mesmo tempo, a economia perde algo mais importante que dinheiro. Perde o impulso psicológico que faz uma sociedade continuar se movendo. E é isso que torna o cenário tão delicado. A China não está apenas enfrentando uma desaceleração comum, daquelas que todo país vive em algum momento. Ela está encarando o esgotamento de um modelo que priorizou fábricas, exportações, obras, bancos e controle estatal, mas deixou o bolso de uma parte imensa da população fino demais. Enquanto o mundo comprava, enquanto o imóvel subia, enquanto o crédito fluía, as fragilidades ficavam escondidas atrás de estatísticas grandiosas. Agora, com emprego sumindo, salários caindo, dívidas aumentando e consumidores se fechando, a pergunta ficou impossível de evitar. Como fazer uma economia crescer se as pessoas que deveriam consumir estão ocupadas tentando não afundar? Afinal, o problema não é que o povo chinês não queira gastar. Ninguém precisa de curso avançado de macroeconomia para gostar de comprar algo bom quando tem dinheiro sobrando. O problema é que milhões de pessoas não têm sobra. Tem dívida, medo e incerteza. E pedir que essas pessoas salvem a economia comprando mais é como pedir para uma carteira vazia abrir um sorriso. Pode até ficar bonito no discurso oficial, mas na vida real não paga o arroz, não paga o aluguel e não devolve a confiança perdida. A grande pergunta para a China não é quantos shoppings ela consegue construir, nem quantos trens consegue colocar nos trilhos. A pergunta é muito mais simples e muito mais difícil. Quando o povo finalmente abrir a carteira, ainda haverá alguma coisa lá dentro?